Amém. Então diz assim, 1 Samuel capítulo 8. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Amém. Aqui um episódio da nação de Israel e o reinado de Deus sobre a vida de um povo. O povo pediu um rei, porque era um povo que estava andando por vista e não por fé. Samuel ainda está lá reinando. Os filhos de Samuel também estão assumindo um reinado para julgar. Porém, todo o povo via que eles eram profanados, corrompidos, e o povo temeu. O povo falou o seguinte: não, o que vai ser de nós? Os filhos de Samuel já era, não estão seguindo o caminho do Senhor como ele seguia. Nós vamos ficar na mão desses camaradas aí? Foram lá, aproveitaram que Samuel ainda era vivo, poderia escolher um rei levantado por Deus. Deus falava pela boca de Samuel poderosamente. O que eles fazem? Vão lá, ó, dá-nos um rei, unge aí um rei para a gente. Mas eles tinham uma visão realmente muito terrível. Há tantos episódios catastróficos nessa passagem bíblica, irmãos. Primeiro, Deus mesmo vai dizer: eles rejeitaram a mim. Outro, quando eles pedem um rei, olha o referencial deles. Eles dizem assim: dá-nos um rei como o tem todas as nações. Então eles começaram a querer se igualar às outras nações. As nações têm reis que vai adiante deles, mas eles esqueceram que nas guerras deles o Senhor ia adiante deles. Eles esqueceram que a mão poderosa de Deus foi que abriu o Mar Vermelho, não foi nenhum rei. Eles esqueceram que foi Deus que mandou o maná, e Deus faz isso. Desde que eu os tirei do Egito, eles me rejeitaram. E assim, Samuel, estão rejeitando também a você, que é o meu porta-voz. Enfim, irmãos, a grande pergunta milenar e a causa da queda da igreja: quem você quer que reine sobre a sua vida? Esta é a grande pergunta. Muitos crentes dizem assim: não, Deus está reinando sobre a minha vida. Está nada, que conversa fiada. Aqui não trabalhamos com mentira nem engano, porque aqui, se a sua vida não é preciosa, o seu dízimo e a sua oferta também não é. Temos falado isso. O Deus que nos chamou à obra e disse que nos sustentaria, não disse que nos sustentaria com dízimo e oferta. Ele disse que nos sustentaria. Está entendendo? E é por isso que aqui nós não temos meia palavra, irmão. Não temos. Porque quando o Senhor diz assim: digno é o meu obreiro do seu salário, ele não disse que o salário dele se constitui em ouro e prata ou dinheiro. Então a nossa visão está muito além dessas coisas da terra. Se extinguirem-se os dinheiros sobre a face da terra, tenha certeza, como servo de Deus, você vai continuar comendo, bebendo e dormindo em paz.
porque do Senhor é a terra e o seu dinheiro. Não, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O povo, Deus menciona a saída do Egito, demonstrando a ingratidão deles, a ignorância deles. Depois, lá na frente, Oséias 4,6 vai dizer: o meu povo, Deus falando pela boca de outro homem, Oséias, o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou conhecimento. Que conhecimento é esse que fez o povo ser destruído? Alguém que é governado por Deus pode ser destruído? Não. Quem é governado por Deus vai declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem é governado por Deus vai dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Quem é governado por Deus dirá: eis que o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Quem é governado por Deus dirá: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quem é governado por Deus vai cumprir os seus anos cabalmente nessa terra, sejam poucos ou sejam muitos, o que importa é que ele cumprirá os seus anos segundo os propósitos e planos de Deus, que é isso que está escrito. Romanos 8:28 tem uma passagem maravilhosa, interessante: todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, decreto, concerto. Você foi chamado segundo o propósito de Deus? Tudo que vier sobre a sua vida será para o teu bem, contribuirá para que Deus seja glorificado na sua vida. Nós podemos ver Jó, nós podemos ver Pedro, podemos ver Paulo, tudo contribuiu para a glória de Deus. E todos os fatos que aparentemente para aqueles das suas épocas eram catastróficos, para nós hoje não são grandes lições para a honra e glória do nome do Senhor? Então, o povo rejeitou a direção de Deus. Samuel sente o peso daquela situação e vai orar. Homem espiritual é assim que se comporta, né? Samuel foi orar. Tem gente por aí que fala demais, julga demais. Não, meu irmão, você tem que orar. Quando Deus te revelar, aí você fala o que Deus revela. Você julga segundo o critério que Deus te dá. Aí sim você não erra. Todos vão dizer: mas você não pode falar isso. Você vai dizer assim: falo e vou continuar falando, porque você recebeu do Senhor para falar. Seja como Samuel. Por mais absurdo que a situação parecia, o que ele fez? Foi orar. E quando ele foi orar, ele recebeu uma notícia terrível. Samuel, o povo quer um rei? É isso que eles querem? Então dá para eles um rei. Fala para eles o que vai acontecer quando os homens estiverem reinando. Isso depois você vai ver a partir do verso 9, 10. Samuel deixa os critérios de um reinado humano. Mas antes, quem reinava sobre esse povo? Deus. Saiu do Egito, lá vai a nuvem diante deles durante o dia, abrigando do calor do sol, dando sombra, a própria presença de Deus. A noite chegou, quem vai adiante deles? Uma coluna de fogo ia diante deles, ao mesmo tempo que iluminava a caminhada, ao mesmo tempo que aquecia o povo. Os que estavam mais perto não se queimavam e os que estavam mais longe não sentiam frio. Isso é Deus. Um reinado de Deus pessoal, tremendo, glorioso, que eu arranco os cabelos tentando entender como é que aquele povo pôde passar pelo Mar Vermelho e chegar lá na frente e fazer um bezerro de ouro. Como é que pode? Não consigo entender, irmãos. Não entra na minha cabeça. Como é que um povo contempla uma nuvem durante o dia caminhando com eles? Aquela nuvem vem caindo à tarde, ela vai se transformando num rubro avermelhado e vai se transformando numa coluna diante do povo e vira uma tocha viva de fogo.
O povo contempla tudo aquilo, glória a Deus, aleluia, e lá na frente vai cultuar, vai dançar para um bezerro de ouro. Hoje, olha o que é Israel. Justifica ou não justifica? O juízo, a mão pesada de Deus sobre eles. Porque a Escritura diz, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas nós conhecemos Deus. Não conhecemos? Conhecemos. Mas Israel também conhecia. E como conhecia? Aí, dá-nos um rei, porque todas as nações têm rei. Irmãos, as nações têm seus reis, mas você é a igreja e tem o seu Deus. As nações têm os seus conselhos e os seus conceitos e as suas organizações, mas você, como igreja, já tem decretado por Deus as suas próprias regras. Quem se constitui amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Nós temos pregado para fazer diferença clara e radical do que é mundo e do que é reino de Deus. Eu sempre lembro da moeda, que os hipócritas foram tentar Jesus, chegaram com a moeda, de quem é lícito pagar tributo a César? Jesus perguntou, de quem é a esfinge nessa moeda? Ah, é de César. Então, hipócritas, por que me tentais? Dai, pois, a César o que é de César, dai, pois, a Deus o que é de Deus. Eu sempre digo, irmão, do outro lado da moeda não tinha a cara de Deus pregada nela. Entende? Porque Deus nunca divide o seu reinado com o homem. Ele é Senhor absoluto. Você serve a Deus? Claro que nós servimos a Deus, mas nós temos que provar isso na hora em que as coisas estiverem adversas, contrárias. Quando a peleja se tornar renhida, você ficar com o coração de pé diante de Deus e dizer, não, eu confesso meu Cristo. Aleluia. Eu não abro mão do que diz a Bíblia. Mas a lei diz, eu só reconheço uma lei chamada Bíblia. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nenhum congresso conseguirá formular uma lei que me leve ao trono do Pai. Mas a Bíblia me leva ao trono de Deus. A minha Bíblia diz, se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Você tem falado com Deus? Você tem visto a resposta de Deus? Você tem sentido Deus? Contemplado o livramento de Deus? Tem recebido a cura de Deus? As portas abertas por Deus? A provisão vinda de Deus? Por que você vai trocar o reinado de Cristo sobre a tua vida pelo reinado de um homem? Foi o que Israel fez. Dá-nos um rei. Teus filhos não estão andando no teu caminho? Ora, que importa? Se a Bíblia diz que a revelação de Deus é pessoal. Quando Daniel estava lá, era um jovem em Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens em Israel. Eles andavam com Deus. O império babilônico veio e arrasou com toda a nação. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não sofreram um arranhão. Por quê? Porque o julgamento de Deus, ele atinge direitinho aquele a quem tem que atingir. Daniel e aqueles homens, amigos dele, foram levados cativos, mas eles eram escravos, eles eram senhores daqueles próprios, trabalhavam diretamente com o rei, eram eles que mandavam nas províncias. E as províncias nas quais eles trabalhavam eram as que mais prosperavam, porque eles não eram ladrões e não roubavam o rei. E o rei, cada vez mais, os amava. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre eles. Eles eram cativos, mas eram felizes. Eles eram cativos, mas eram senhores. Babilônios e outros mais, quando queriam alguma coisa, tinham que chegar lá e pedir a Daniel. Tinham que pedir a Sadraque, Mesaque e Abednego,
Por quê? Porque quando o juízo de Deus veio sobre Israel, não veio sobre Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Aqui, eles dizem, teus filhos não estão andando no caminho do Senhor. E pouco importa, irmão. Se você tem uma vida com Deus, não importa aqueles que não estão andando com o Senhor, anda você com o Senhor. A sua vida espiritual não depende de outro. Se você não transgredir, ela não vai depender. Se você vacilar, Deus te coloca na dependência de outros, e aí não adianta eu sirvo a Deus, não. Quando você está vacilando, você paga o preço da sua vacilação. Mas se você não vacilar, você vai andar você e Deus. Então não importava se os filhos de Samuel, não é justificativa. Ainda mais que Samuel ainda estava vivo para que eles consultassem ao Senhor. Depois Deus falou a Samuel, eles não te rejeitaram não, eles rejeitaram a mim. Vem Jesus vendo que Israel fracassou, largaram a teocracia, né? Para assumir o reinado, achar que um homem reinando seria melhor para eles. Deus tentou escolher homens melhores, mas não deu certo não. Nós vamos vendo que os problemas vão se avolumando em cada rei. Agora, vem Jesus, e eu imagino um pensamento bem humano. Israel fracassou, vou começar tudo de novo, vou tentar novamente. Mateus 16, 18. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Olha, uns estão dizendo que isso é Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas aí que ressuscitou dos mortos. Jesus falou assim, agora que eu invisto tudo, vamos ver se a minha pregação foi útil ou inútil. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro sai do meio de todo mundo e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim, eu posso recomeçar tudo de novo. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta declaração incontestável, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, sobre esta revelação que os céus estão abertos e os homens estão recebendo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus recomeçou tudo de novo. Reformulou novas doutrinas, reorganizou um povo espiritual, edificou a sua igreja. Sabe quem era essa igreja? Não importa quem ela foi, importa quem ela seja hoje. Sabe quem é? É você e sou eu. Jesus está contando conosco. Não vamos pedir novamente que os reis da terra reinem sobre nós. Nós já temos um rei que se chama Jesus Cristo. Não vamos querer que os homens venham criar os seus estatutos e vamos nos curvar a ele. Não, nós já temos um estatuto chamado Bíblia. E não vamos nos curvar a outro estatuto que não seja esse. Foi o Deus da Bíblia que me tem curado e curado a você. É Ele quem nos abre as portas das oportunidades para desfrutarmos dos recursos que essa terra produzem, da saúde. Quem é que tem te curado? A tua coluna está boa? Quem te curou? Os teus pulmões estão bons? Quem te curou? Você não precisou passar lá no bisturi por causa do teu coração? Por quê? Deus te curou. Um probleminha lá na unha do pé, quem te curou? O problema lá da dor de cabeça, quem te curou? A visão e tantos problemas, a garganta, quem te curou? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não nega isso não, irmão. Morre, mas não nega. Nós estamos aqui para dizer isso. Morre, mas não nega que Jesus Cristo é o Senhor, porque quando você adentrar nos portais celestiais, você vai ver que valeu a pena viver e morrer por Cristo. Não é a lei dos homens que nos proporciona toda essa glória. A ciência está por aí fazendo os seus milagres, mas nenhum se compara a Jesus, que sequer usa uma anestesia,
sequer te pede 1 centavo do teu bolso. E tem mais, a ciência dos homens só faz milagre para quem pode pagar. A Escritura diz: de graça recebeste, de graça dai. Aqui eles imitam as nações. Jesus projetou uma igreja que não imite as nações. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. A Escritura diz que o mundo jaz, está imerso, mergulhado no maligno. Então significa que tudo fora da igreja é satânico, é diabólico. E isso inclui os governos do mundo. Aliás, governos do mundo, os nossos governos, o que mais eles fazem é ir nos terreiros de macumba oferecer seus bois. Na Bahia, então, nem se fala. E o que tem de crente que faz parte desses partidos políticos, ou seja, o que tem de crente que pensa que é crente, porque eu já falei e repito, e tenho que repetir em lugares onde Deus vai nos abrir as portas. Pastor é pastor, político é político. Quando o pastor vira político, ele também vira palhaço, instrumento do diabo. Pastor que se preza não entra para a política. Política é lugar de aliança, alianças partidárias. Não adianta você chegar com um bonzinho crentinho que você não faz nada, você não é eleito a nada, isso é conversa fiada. E esse negócio de partido cristão é outra pilantragem que algumas organizações religiosas criaram para enganar você e roubar o seu voto. Eu não voto em ninguém já há muito tempo. Meu voto eu não dou para ninguém porque eu não acredito neles. Eu só voto em Jesus Cristo. Ele honra a palavra que Ele me tem dado. Ele tem honrado, como Ele disse que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Ele tem me honrado. Ele disse que ia banir as enfermidades da minha vida e Ele tem honrado. Ele disse que me daria a prosperidade, a felicidade, os novos horizontes e Ele tem honrado. Eu só voto nele. Eu não voto em ninguém. Meu voto não é para ninguém. Então, meu irmão, a igreja está edificada. Agora, você pode ser iludido, como por exemplo, a Assembleia de Deus de Madureira, com mais 1.200 pastores, reuniu lá todo mundo e botou o presidente do Brasil para ir lá pregar para eles. E o presidente, como um bom político, falou uma frase muito bonita, que está no jornal O Dia, no dia 9 de setembro de 2006, na página 13. Somos todos crentes, somos todos brasileiros. Mas eu também recebi via internet um documento mostrando que o mesmo presidente que disse somos todos crentes, somos todos brasileiros, está aliançado com os terreiros do candomblé. Também lá ele deve estar dizendo, somos todos candomblecistas e somos todos brasileiros. O presidente pode até ser um crente, mas eu me nego a ser um crente como ele. Eu não sou crente como ele. E eu pergunto, o que é que você tem que ouvir isso? Quem tem que ouvir isso é ele. Por isso a minha oração é: Deus, abre-me as portas. Porque essa nação precisa conhecer que ainda há um povo que não dobrou os seus joelhos a Baal. Essa nação precisa conhecer que ainda há um povo que crê que o anjo que alimentou Elias no deserto está vivo. Essa nação tem que conhecer que o anjo que foi liberado no arraial assírio e matou 185 mil, ainda está com a sua espada em punho esperando a ordem do Senhor. Esta nação tem que conhecer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que você foi chamado para este lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Cumpre o teu chamado neste lugar, pois não existe mais lugar para você se esconder com o título de evangélico. Assume o teu chamado, é desfazer as obras do diabo
E aonde tem mesa redonda para o capeta desfilar se chama Brasília, Distrito Federal. É lá onde ele faz as reuniões dele. Você é igreja. Você não clamou que haja um rei para reinar sobre a tua cabeça, porque o Espírito Santo tem essa função e você não rejeitou. A igreja está edificada. Nós não pertencemos à Assembleia de Deus de Madureira. Esse púlpito aqui não foi do meu pai. Eu não fui indicado ao púlpito como eles lá, que filho herda púlpito do pai. Aqui não. Aqui Jesus Cristo me mandou edificar, eu fui e edifiquei. Põe a prova. Eu não herdei púlpito porque eu não herdei unção. Eu descobri ela na intimidade do meu quarto e nas páginas da Bíblia. Eu não sou crente como eles. Esses microfones aqui, o ano todo é para a glória de Deus. Não é para em época de eleição servir a Satanás, não. Aqui não. Eles precisam entender que ainda tem um povo que não dobrou os seus joelhos a Baal. Eles têm que entender isso. Eles vão ter que entender, eles vão ter que engolir. Se entender ou não, não é problema nosso, mas que vão ter que engolir, vão. Porque aquele que nos chamou e nos revelou e nos mandou, ele nos garante. E como garante? A igreja está edificada. Israel era aquela nação sacerdotal maravilhosa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação eleita, sacerdócio real. Pedro, tentando suscitar os irmãos judeus, ainda escreve isso nas suas cartas, quando ele escreve aos judeus da diáspora, da dispersão. Ele ainda tenta animá-los. Olha, vocês são a nação eleita, já não era mais, agora a nação eleita é a igreja, sou eu e você. Os judeus não eram mais, mas ele escrevendo para eles ainda tenta animá-los. Sede firmes, etc, etc, que já era, meu irmão. Quando você perde o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo tem passos tão largos que se você perder o mover, você não alcança mais ele. E é por isso que a gente diz, Senhor, tem misericórdia, que não passe de nós o teu Espírito. E tudo que foi dito a nós, meu irmão, história da igreja. Ano que vem nós começaremos nosso seminário com história da igreja. E você vai ver que a desgraça da igreja sempre, em todos os tempos, foi quando aceitou no seu púlpito políticos. Você vai ver, você vai detectar isso. Toda a desgraça da igreja foi quando ela deixou que um político fosse para trás do púlpito. Eu vi uma foto num jornal, no mesmo jornal, uma foto incrível, fantástica, extraordinária. Na mesma foto, Luiz Inácio Lula da Silva, Manuel Ferreira, Abner Ferreira, Benedita da Silva e Marcelo Crivella. Eu falei, essa foto vale milhões. Esta foto é inigualável. O mais triste desta foto é que ela foi tirada dentro de um templo, aonde um dia os surdos ouviram, os cegos viram, os paralíticos andaram, os coxos se levantaram, vidas se converteram, conheceram Jesus Cristo, foram remidas e lavadas no sangue de Cristo, e agora Satanás está desfilando lá dentro do mesmo lugar. Que tristeza. Eles caíram, graças a Deus que eles caíram. Sabe por quê? Porque prova o nosso chamado ministerial. Você tem espaço nessa seara de sobra. Sabe por quê? Porque dia a dia mercenários estão caindo. Eles preferem liberar para um presidente que tem nome o microfone. Quantos homens e mulheres de Deus ungidos, que pagam preço de oração, comem Bíblia dentro daquele lugar, mas porque mora num morro, num barracão, não tem oportunidade de pegar aquele microfone e dar uma palavra de edificação para o povo.
Mas o outro, porque veste terno e gravata e tem título de presidente, pode chegar lá e pegar no microfone que os pequeninos tiraram dinheiro do seu bolso e ajudaram na contribuição para comprar. Luiz Inácio Lula da Silva nunca deu dízimo na Assembleia de Deus de Madureira. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Então fale também. Muitos se escandalizam. Que importa, irmão? Que importa? Desde que se escandalizem com a verdade. É o que eu sempre digo. Vai se escandalizar? Vai, mas vai se escandalizar com a verdade. Então está ótimo, cumprimos a nossa missão. E como você vê, eu sempre pergunto, Deus te chamou para cá? Aí eu tenho que perguntar de novo, tem certeza? Você precisa ter certeza. Antes de sair da sua casa, para esse lugar, ore. Deus, se não for a tua vontade, Deus criador dos céus e da terra, Deus da minha vida, fale com teu Deus. Se não for da tua vontade, que eu não chegue naquele lugar. Já tem gente dizendo que Deus tenha misericórdia da minha alma. Já tem gente dizendo que eu vou dar conta pelas minhas palavras. E eu rio, irmão, é o meu momento de lazer, quando as pessoas começam a me falar tudo isso. Já tem gente dizendo que eu vou pagar caro. Já tem gente dizendo que quando a mão de Jesus, essa que está me pegando no colo, eles estão dizendo, cair sobre mim que eu vou ver só, como é que eu vou pagar pelas minhas palavras? Eles não sabem que eu nunca vou pagar pelas minhas palavras. Eu só pagarei se eu anular as minhas palavras. Enquanto eu falar, eu sou bem-aventurado e vencedor, porque foi para isso que Jesus me chamou, para falar. Mas se eu me calar, para nada mais prestarei, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Porque se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Eu sou igreja. Jesus tentou de novo. Eu te garanto uma coisa, meu irmão, comigo ele pode contar. Se depender de mim, a palavra de Jesus não voltará vazia mesmo. Ela cumprirá o que lhe apraz. Se depender de mim, enquanto eu viver nessa terra, o Espírito Santo tem um homem com o qual ele possa contar. Acredite. Se depender de mim, o Espírito Santo terá sempre uma obra a realizar nessa terra. Eu não abro mão de servir a Deus. Eu não agrado a ninguém. Não agrado a ninguém. Acredite, irmão. A minha preocupação não é agradar a ninguém. Eu consulto ao Senhor. Quando Ele me fala, eu me apresso em cumprir e acabou a história. E nos últimos dias, Deus não nos tem dado uma mensagem como era de costume. Nós temos chegado a este lugar sem absolutamente nada a ser dito que esteja escrito em papel. Nada. Eu questiono. Nos últimos dias já não questiono mais, mas antes questionava demais. Senhor, como é que é isso? Senhor, como é que é aquilo? E ultimamente eu já não questiono mais, porque eu sei que Deus já não quer que eu pense mais nada, Ele quer que eu simplesmente abra a boca e Ele fale. E como diz a Escritura, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus decreta leis para a sua vida, sim ou não? Sim, claro que Ele decreta leis para as nossas vidas, mas os homens também decretam suas leis e querem que nós nos curvemos a ela. Você é a igreja? Siga a lei de Cristo, não abra mão dela, não se curve à lei dos homens, ela vai te arrancar do altar de Deus, pode ter certeza. Pode esperar, cumpra a lei dos homens que ela vai te arrancar do altar de Deus. Nessa denominação que eu citei, que já não serve mais a Deus, lá estavam todos eles jubilosos, porque receberam um prazo para reformular o estatuto da igreja. Foi só isso.
receberam um prazo para reformular o estatuto da igreja. Que coisa impressionante, grande glória. Então resolveram apoiar o partido em questão e o candidato em questão, porque ele deu um prazo para reformular o estatuto. Eu tenho que rir, irmãos. Esse estatuto aqui, ó, não precisa ser reformulado. Você já tem ele. É por ele que você tem que andar. O outro é muito bom. Quando as gavetas ficam muito leves, que você abre assim que ela cai no chão, bota o outro estatuto lá, para ela não cair no chão. Te dá um apoiozinho maior. Estatutos que os homens criam, meu irmão, é para a gente olhar, comparar com a Bíblia e zombar deles. Nós não andamos segundo os estatutos que os homens formulam nos seus cartórios. Nós andamos segundo aquilo que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bíblia é isto que nos dá a razão de viver. Quantas vezes eu pego esse livro nas mãos e choro e digo: Jesus, obrigado pela Bíblia, porque se não fosse a Bíblia, eu e você estaríamos hoje comendo as comidas lá na encruzilhada, que nem um cachorro. E eu digo: Jesus, meu Deus, se com a Bíblia abundantemente em tudo que é esquina, vendida e distribuída, homens de Bíblia na mão estão conduzindo vidas ao inferno, imagino o que seria da gente se não existisse esse livro preservado. Se de Bíblia na mão eles se corrompem, imagino o que seria sem a Bíblia. Mas você não vende Jesus Cristo como um produto barato e não troca a posição espiritual pela natural. E diz um salmo, se não me falha a memória, o 15, que diz: o cidadão do céu. O cidadão do céu, no salmo, se não me falha a memória, 15, ele revela que Deus se agrada e considera cidadão do céu aqueles que consideram e respeitam aos seus irmãos, aqueles que exaltam os seus próprios irmãos, mas não aqueles que exaltam aos homens ímpios. Entende isso? Você vai conferir depois o salmo. Se não for esse número, procura que você vai achar. Então, é este, né? Que benção. Então, querido, para encerrarmos, você é crente? Um crente segue as suas leis. Você é discípulo de Sócrates? Tem gente por aí que é discípulo de Sócrates. Tem que seguir as leis de Sócrates. Tem gente que é discípulo de Aristóteles, e ele começa com as filosofias de Aristóteles, de Platão. Tem outros que são discípulos do maometismo, e eles seguem. Tem outros que são discípulos do espiritismo, eles seguem. Tem gente que é discípulo do catolicismo e vai seguindo. Você é discípulo do cristianismo. Siga esta lei que você vai ver quem é Deus na sua vida. Então Jesus Cristo disse: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para encerrar, eu quero dizer para você, fora do contexto, simplesmente: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. E diz a Escritura: o teu pai que te vê no oculto te recompensará publicamente. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.